transmissão iniciada. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Irmãos, hoje eu vim até a igreja muito satisfeito, muito feliz. Porque eu estive meditando no que realmente está acontecendo exatamente nesse santo dia, hoje, sábado. E o que está acontecendo nesse momento com nós, não podemos ver de qualquer maneira. Temos que observar o tamanho do nosso privilégio. Se eu perguntasse ao irmão ou à irmã, se daqui a 4 meses nós vamos estar todos vivos aqui, e eu perguntasse, quem falar que está, vai ter que garantir, não aparecia nenhum que pudesse responder dessa maneira, que garantia. E se eu voltasse a 4 meses atrás e fizesse a mesma pergunta, no final de setembro, primeiro sábado de outubro, você garante que todos nós vamos estar vivos? Com certeza, nem o irmão, nem a irmã, nenhum ia arriscar dizer, eu garanto, que não tem nenhuma condição de garantir. Só Deus pode permitir que hoje, nesta amanhã, todos que aqui estão ao vivo e os que estão através dos meios de comunicação, ainda da ciência, da tela, também estão aqui conosco. Com certeza, nenhum também ia dizer eu garanto. E, no entanto, todos estamos aqui vivos hoje. Graças Sem problema. Então, isso é um privilégio que eu tive analisando e fiquei muito feliz de pensar. Primeiro, porque eu fui convidado para trazer a mensagem. Isso é um privilégio, isso é uma satisfação. Segundo, chego aqui e encontro os irmãos tudo vivo. Tanto daqui como da Paraíba, Recife, estão todos vivos. Aí precisa se analisar e observar bem essa realidade que você está ouvindo, porque nesses 4 meses que passou, você sabe quantas pessoas morreram? Não queira saber. Aqui em São Paulo, no teu bairro, no meu bairro, não queira saber. Você sabe nesse momento quantas pessoas estão internadas e quantas estão dando entrada nos hospitais? Não queira saber. Se você parar para pensar o nível do privilégio que você está tendo de estar aqui, eu não vou nem falar sem problema, porque problema todo mundo tem. Mas estamos vivos. E se nós estamos vivos, não é porque nós somos melhores do que os que morreram, nem é porque nós queremos, é porque Deus quis. É porque Deus quer que nós estejamos vivos aqui. Você pode ter certeza que o que eu estou dizendo é para se analisar. A todo dia, a todo momento, em todos os cantos, tem gente morrendo, atropelada, violência, através de assalto, de todas as maneiras. De doença, então, nem se fala. Meus irmãos, estamos vivendo um mundo perturbado, estamos vivendo uma tribulação. Eu vou chamar de tribulação. Porque isso tudo aponta para o fim. Porque, se você observar, como eu tenho observado, a tribulação é de uma maneira que o pior é que a tendência é ficar cada vez pior. E a tribulação é que ninguém está tendo mais paciência, nem tempo para nada. Ninguém está tendo mais tempo para se alimentar, ninguém está tendo mais tempo para dormir, ninguém tem mais paciência de enfrentar uma fila quando você vai esperar 10 minutos, se passar de 10 você já está remungando. Então o pessoal está sem tempo, sem paz e tudo doente. O que não tiver doente hoje está amanhã. Não pense que você que está doente é só você não, está tudo doente. E tratando de problema, piorou. Está tudo com problema. Então essa é a tribulação que eu me refiro. Isso eu estou falando só de uma parte, porque na verdade tem muito mais do que isso. Tem gente aí que foi assaltado, outros foram, confusão na família, e de todas as maneiras, uma tribulação, que infelizmente a tendência é piorar cada vez mais. Então, o fato de nós estar aqui nesta manhã, ouvindo a palavra de Deus, Deus espera que nós, porque Deus assim permitiu, que nós adorássemos e continuamos adorando enquanto a vida nos permitir. Amém. Só que tem um detalhe, ele espera que todos adorem em espírito e em verdade.
E é exatamente nesse ponto da verdade quando o rebanho fica pequeno. Porque o próprio Jesus, falando a verdade, o próprio Jesus era a verdade, ele disse, eu sou o caminho à verdade, muitos não gostavam. Então, quando Deus pede para que seja adorado em espírito e em verdade, todo mundo diz que adora, mas quando chega na verdade, o rebanho fica pequeno. Porque tem ocasião que a verdade, tem ocasião não, em todas as ocasiões, o que não falta é gente errado, cheio de culpa, cheio de coisa, e quando a verdade aparece, ele não gosta de jeito nenhum de ouvir a verdade. Com Jesus não era diferente. Porque a verdade é uma parte muito importante. É uma parte que você escuta falar, mas muitas vezes você mesmo na prática acha difícil. Pedro achou. Eu fico imaginando a importância da verdade. Adorar em espírito e em verdade. Jesus, a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa libertação por parte da verdade não é à toa nem é de bobeira. Às vezes você se depara com uma situação onde precisa coragem para falar a verdade. Eu sei que tem irmão aqui, pelo menos um ou dois, que não sabe da minha história. Tem alguns irmãos que já ouviram, com certeza não querem nem ouvir mais. Mas eu faço questão de contar a minha história. Talvez o Andrezinho é um dos que não ouviu. Eu também não. Quando envolveu a verdade, e eu achei que não ia funcionar. Mas funcionou, irmão. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, puder andar e adorar a Deus em espírito e em verdade, quanto vida Deus lhe permitir, por onde você andar, onde você estiver, em negócios ou não negócios, seja verdadeiro, sejam homens e mulheres que falem a verdade, mesmo que muitos não gostem. Não tem problema. Porque só você sabe se está falando a verdade ou está falando mentira. Se você está falando a verdade, pode apostar que Deus é contigo e nem nada te acontece diante de um problema onde precisa falar a verdade e você não temer, não fizer curva, for direto. Porque quando eu tinha uns 10 anos, 12 anos, eu cheguei de uma montanha de serra lá, trabalhando com meu pai lá, e me juntei lá, eu, meu irmão mais velho e um primo. E fomos catar umas mangas no sítio do tio do meu pai. Quando nós vinha vindo do sítio, solzão de rachar, nós, tudo satisfeito, catei muitas mangas, passei perto de uma casinha do cidadão que tinha vindo do estado de Maceió. E isso aconteceu em Pernambuco. E um homem conhecido dele lá de Pernambuco, desse cidadão de Maceió, tem uma casinha pequenininha, só tinha a porta de entrada e uma janelinha que via lá o rio, onde estava os pés de manga. E esse cidadão ali, eu não sei se era viúvo, se era separado, era um mundo lá uns 60 anos, mais ou menos. Já. Ele tinha na época um ponto de ré, talvez, o mais novo não lembra desse dinheiro, Vicente lembra bem, não lembra? O André, não sei se é você, o João, aconteceu um ponto de ré, azulzinho lá, amarelinho do outro. Era um ponto de ré, lembra não? A Cissa lembra. Cissa lembra? Não? Bom, esse homem tinha esse dinheiro, só que ele tirou do bolso da calça e saiu buscando e deixou o dinheiro no bolso da calça de trabalhar. E ele passou por nós. Nós estávamos vindo do Rio, os 3 moleques, e o homem passou por nós. Vendo que era 3 moleques pequenos, ele se amparou atrás das folhas do pé de manga e ficou olhando, porque tinha deixado a casinha aberta. O moleque é bicho danado, eles inventam, eu vou ficar de olho. E não deu outro. Quando chegou igual a casinha dele, na mesma altura da casinha dele, meu irmão mais velho sempre foi cheio de safadeza, falou para mim, vamos carregar a panela de feijão para o fogão, 3 pedras e uma panela de feijão assim. Vamos carregar, vou esconder o algodão para ver o que caçar na panela. Aí eu comecei a gritar. Falei, não, deixa isso para lá. E eu insisti, os dois foram. E os 2 foram. Aquela janelinha que via o pé de manga no pé estava fechada. Agora eu me lembrei. Então, quando eles chegaram na frente da casinha, o cidadão lá, ele calculou o tempo que dava para eles aparecerem do outro lado, cruzar a casa de um lado para o outro. Eles na frente da casa, que era ali
Não vai, não vai, vamos, não vamos, e eu gritando lá. E eu lá no meio do caminho com um raio de 10 metros, 15, gritando, não vai, não vai, não vai. Meu pensamento estava em pai. Eu sabia que o pai não perdoava. E eu não vai, não vai, não vai, que a sua é garantida, mas foram. E como o cidadão viu a demora para aparecer do lado de cá, atravessar na frente, entrei e falou, entrar. O cidadão lá vai entrar na minha casa. E se lembrou logo do dinheiro. O dinheiro estava no bolso da calça dele. Só que os dois que tiveram essa ideia boa não entraram. Eu e Deus são testemunhas. Não entraram, não passaram, não chegaram nem na porta. Dali mesmo, num raio de 2 metros, eles voltaram. Mas o homem se encheu de confiança que tinham entrado e levado o dinheiro dele. Levaram meu dinheiro estava no bolso. Quando ele entrou na casa, foi direto no bolso da calça nova de sair buscando. Não encontrando, ele nem procurou mais encanto nenhum. Direto para a casa do meu pai. E meu pai, vendo ele ali com 10, 12 anos, ele dizia, se um dia eu botar a mão no pé dos outros, eu mato. Eu mesmo resolvo. E se for mais forte do que eu chamar a polícia, eu mesmo vou chamar. Mas cresceu ouvindo isso. E de vez em quando, modo bobagem, apanhava. Quando eu fui chegando pertinho de casa, tudo de boa, numa boa barriga cheia de manga madura, caçada no chão. Passa o pé, um chinelo fazendo barulho atrás de nós. Quando nós olhamos, o homem olhou para a nossa cara e falou: entraram na minha casinha e pegaram meu conto de réis. Rapaz, quando ele falou assim, eu amarelei. Meu coração disparou, eu gelei. E veio uma raiva junto. Veio uma raiva junto, que eu insisti tanto que não fosse. E agora eu ia apanhar de bobeira. De bobeira, eu não sei nem se eu ia ver o fim da sua. O princípio eu sei que eu ia ver. O velho batia forte. E lá vai nós. Uma passada para frente, 2 para trás, eu vou, não vou. Da casa do meu primo para a casa da minha mãe não dava mais de... Do meu pai não dava mais de 35 metros. Quando nós chegou em casa, ele já estava... O homem tinha acabado de fazer a queixa aqui e voltado, passou por nós. Ele já estava falando que estremecia as telhas, pisava no chão, o chão estrondava sem sinceragem. O homem estava louco. Mas ele pensava na imagem que ele fazia 2 ladrões, estou criando 2 ladrões, começar novo. Então ele foi para lá, veio para cá, quando nós chegou, ele já olhou para nós e falou, bem assim, bonito, né? Eu estou criando 2 ladrões. O coração estava batendo, nem sei quantas pancadas. Me disse a pressão naquela hora, eu não queria saber. Minha mãe ficou calada, minhas irmãs não sabiam o que dizer. Não aparecia ninguém que pudesse defender, porque tratava-se de roubo. Eu me dando, não esqueço desse espaço, desse momento. Toda vez que eu conto, parece que foi hoje, parece que foi está acontecendo agora. Aí meu irmão passou assim, para a cozinha, nos fundos, e eu, ao meio do medo, ele sabe aquele medo assombrado, seguro que não tinha nenhuma chance, não havia ninguém que pudesse me livrar. Nós era católico, eu fazia o texto da minha mãe toda noite lá dentro do quarto. Eu tinha meus pensamentos já tudo voltado para Deus. Mãe dizia, eu acreditava em Deus, aí saía com Deus, e ali tinha um crucifixo, Jesus no crucifixo, na cruz ali, no oratório dela lá. Eu ficava olhando aqui, Jesus, tinha essa confiança, essa fé que era aquilo ali. Aí eu pensei, eu vou fazer uma maior jura que se pode fazer para meu pai. Pode ser que funcione, né? Com medo, com tudo, mas eu fui obrigado a arriscar. Era a única coisa que eu tinha para arriscar. E era exatamente a mais poderosa que tinha. Eu me aproximei dele e falei, pai, eu juro na cruz de Deus. Não sabia nem pai, filho, eu juro na cruz de Deus, como ele não pegou o dinheiro do homem. Quer dizer, para você ter uma noção, essa história tão comprida que eu estou contando, da minha parte, eu fico olhando o poder da palavra, quando ela é a verdade. O poder da palavra. Você abriu a boca e falou, se eu não falo, não sei como ia ser. Mas eu tive coragem, junto com medo de tudo, de falar para ele, bem de pertinho. Eu juro na cruz de Deus, como nós não roubamos dinheiro do outro. Ele me pegou no braço, que chega e me levantou do chão. Me levou para dentro do quarto, passou a chave, fechou. Botou ele e meu irmão dentro do quarto. Foi na casa do primo, que era irmão dele, o pai do menino. Chegou lá e perguntou para ele, Arlindo, que história é essa que o homem veio contar assim? Ele, sabendo que ia apanhar também, foi covarde. Ele não falou a verdade. Ele falou,
Foi eu não, foi Geraldo. Chamou ele de Lauro. Foi Lauro. Era tudo que ele queria ouvir. Ali se limpou com uma mentira. Se limpou, se defendeu imediatamente. Mentira. Disse, não, foi eu não, foi Lauro. Porque era tudo que ele queria ouvir. Agora ali estava sem problema, o ladrão era eu e o meu irmão. E Arlindo sabia que nem ele, nem o meu irmão, muito menos eu, peguei nada do velho. Ele sabia. E já tinha uns 10, 12 anos, já era sabido. Eu sei, meus irmãos, que eu falei isso para meu pai. Eu juro na cruz de Deus, pai, como nós não pegamos dinheiro, meu pai me prendeu. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vai ver o fim da história. A minha madrinha da Igreja Católica, do pastor da Igreja Católica, ela morava aproximadamente 1 quilômetro. Deus usou minha madrinha naquele quilômetro, distância de 1 quilômetro, para ela, porque eu não consigo entender, irmão, como é que pode, como é que pode a pessoa acreditar que Deus não apareceu no momento, Deus não salvou isso, não, foi Deus, não pode dizer que não foi, porque quem poderia programar a minha madrinha fazer a primeira passada e a última ser para me defender? Pegou meu irmão, meu pai, quando chegou na casa do irmão dele, que o primo disse que não foi eu, foi lá, pegou lá, arrastou debaixo de uma cama, tinha lá, onde as minhas irmãs dormiam, levou lá para a sala, para quem passasse na estrada lá, fosse mulher, homem, ouvir que ia lá e botava a na casa. Quase mata ele. Só não matou porque quando minha mãe viu que estava passando no limite, minha mãe pulou para cima. Aí o rolo foi feito. Já tinha fogo. Minha mãe magrinha, você viu ela lá? Aquela deu um empurrão em meu pai. Você vai matar um menino? Já estava todo feito xixi para todo lado, tinha de tudo. Tinha sangue no pescoço. Uma corda dobrada, 3 dobras, a corda batia, enrolava e puxava. A corda queimava. Quando batia no pescoço, enrolava e puxava. Mas você, a corda vinha queimando. Daqui a pouco, não demorou muito segundos, o menino já não chorava mais, não gritava mais, minha mãe quando viu, disse, não, vai matar. E eu ouvi tudo de lá. Eu que tinha dito, eu juro na cruz de Deus, como nós não pegamos o dinheiro do homem. Eu não tinha, eu estava passado, eu estava duro, ouvindo aquilo, piorou mais ainda a minha situação. Só que quantos anos você tinha, Zé? Eu creio que eu tinha de 10 a 12 anos. De 10 a 12 anos. Eu olhei assim para a altura da casa, olhei, eu falei, se tivesse como eu subir aqui, nunca mais meu pai me via. Nem que eu morresse de fome naquela montanha de serra. Mas essa sua não levava. Aí meu pai pisava no chão, chutão da rapaz, ele gravava ali. Me pegou pelo braço. A sua do meu irmão foi na porta da frente, para quem passasse o rio. A minha, ele resolveu dar na porta do sul, perto de mãe, na cozinha. Aonde? Lá quem passasse lá, podia até ouvir o barulho, mas não via nada. Só que na hora que ele me tirou de dentro do quarto, que ele só teve o prazer de levantar o braço. Eu me lembro da história de Abraão, que ia matar Isaac. Quando ele levantou o braço, minha madrinha segurou na corda da Isaac. A corda caiu bem na mão dela. Quando eu lembro disso, eu fico pensando, mas quem poderia programar uma situação dessa? Quem poderia me livrar de uma situação dessa? Quem poderia fazer com que minha madrinha fizesse a última passada no alcance da corda? Eu morro e não consigo me esquecer disso. E por que eu estou contando essa história tão comprida? Para vocês verem quando você e eu está certo, quando nós está certo, quando nós está com a verdade. Deus age, Deus opera. Deus opera porque, olha, e tem mais, ele opera com qualquer um que tiver com a verdade. Pode ser da religião que for. Pode estar onde estiver. E pode ser o tempo que for. Se você parar para pensar, para falar de coisas ruins que aconteceram na sua vida, e você for contar, uns choram, outros ficam nervosos, você tem um montão. Que geralmente é o que mais as pessoas gostam de fazer, é contar coisas ruins, difíceis, no passado, no presente, que aconteceu, que está acontecendo, é o que mais as pessoas contam, mas as proteções de Deus, as defesas de Deus, as bênçãos de Deus, a gente não procura fazer um relatório aí de lá de trás, quando você era pequenininho, até hoje, o quanto Deus tem de protegido. Não é à toa que você está pedindo. Então, quando ele sacudiu a corda para trás, que ia descer com toda a raiva, minha madrinha segurou na corda, chega e rolou na mão dela. Ela era a irmã mais velha dele, disse, não, você vai bater nele outra hora, na minha vista aqui, agora não, você não bate não. E aí começou os dois, deu uma puxada que ela voou assim, mas não soltou a corda. Se equilibrou e segurou o fio, e eu abri por dentro do plantilho de algodão e de pau,
Não levei a lapada que eu tava, os espíritos estavam furando, não estava nem sentindo. De noite no escuro. E ali naquele escuro de noite tinha coisa perigosa. Tinha tábua com prego, garrafa quebrada, tinha tudo quanto era coisa que podia me atingir. Nada me atingiu. Era época de inverno, tinha um mato feito dessa altura, tinha jararaca, cobra, tinha tudo no meio daquele mato. E eu me escondi no meio daquele mato e fiquei pensando, e agora? Para casa eu não posso ir. Dormi aqui, vai chover a noite toda, era aquele inverno. Meu Deus, o que é que eu faço? Moleque novo numa situação dessa, imagina a situação. Um escuro que chega. E aí, quando demorou uma meia hora, não me pergunta foi que a mãe conversou com ele, como é que a mãe, o que é que a mãe deu para ele, foi um chá de camomila, o que é que foi. Se foi oração, eu sei que demorou muito tempo, estava com um banheirinho na mão, por dentro daquelas palmas, olhando aonde pisar. Zé, Né? Zé, onde você está me vendo? Olha, ele não vai bater em cima, não, eu garanto, pode vir. Passou bem perto de mim, eu do pé, olhando para a cara dela, no escuro, ganhei essa praia, meio metro em volta, eu olhando e pensando, nada, isso é conversa, mãe está com brincadeira. Mas ela insistiu tanto que eu acabei aparecendo. Ela me trouxe para dentro de casa. Olha, Deus me defendeu de uma maneira que ao ela trazer eu para dentro de casa, eu demorei a acreditar que ele não ia me pegar dentro de casa. Ele morreu e não me pegou. Dessa história, ele não tocou com o dedo lá em mim. Irmão, eu estava com a verdade. E usei a verdade. Não adianta você ficar com a verdade escondida, com medo, falou mais alto, você não falou a verdade. Seja qual for o teu problema, seja qual for o meu. Se for um problema onde a verdade precisa aparecer, não tem medo. Que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se você tiver vergonha, tiver medo, você não apresentou Cristo para a pessoa. Você não apresentou a verdade. Ele é a verdade. E assim aconteceu. Então, meus prezados irmãos, vale a pena a gente adorar a Deus em espírito e não se esquecer que a verdade se faz presente. Tem que se fazer na minha e na tua vida. Esteja firme em Jesus. Daqui para frente eu posso garantir uma coisa para vocês. Que Jesus é um ser santo, justo, verdadeiro, como vocês sabem. E para nós ouvir a palavra dele e acreditar, nós não estamos só tendo uma facilidade em ouvir a palavra de Deus, porque a Escritura está na mão de todo mundo hoje, mas nós somos os grandes privilegiados. Amém. Por que os grandes privilegiados? Porque nós temos uma informação que muitos no passado não tiveram. Muitos na época de Cristo não ouviam nem falar que um morto tivesse ressuscitado. Então, aquele povo dali para trás, aquele povo que ouviram Jesus dizendo que ia ser morto e ao terceiro dia ressuscitava, aquele povo que viram Jesus dizendo, eu vou e dou vida a ele, eu sou a própria vida. Eles ouviram essas coisas, mas até ali não ouviam, ninguém tinha visto nada. Ou, muito menos, informações que alguém tivesse ressuscitado alguém. Não existia isso, então era difícil. Por que o povo não acreditava no dilúvio? Porque ninguém nunca tinha visto nuvens escurecer e descer água de cima para baixo. Então o pessoal tinha uma certa razão de... Ficava difícil acreditar. Hoje nós temos nossos problemas, mas graças a Deus nós somos privilegiados, porque nós temos a informação que não só morreu e ressuscitou, como ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho de Naim, da viúva de Naim, e disse que ao terceiro dia ressuscitava, e ressuscitou, e essas informações estão diante dos nossos olhos. Então nós hoje somos um povo informado do poder de Deus, da bondade, da misericórdia de Deus. Não temos por que temer falar a verdade, não temos por que temer certos problemas. A palavra de Deus diz, crê que ainda morto viverás. Irmão, se você parar para pensar numa palavra dessa, que a palavra de Deus diz que a minha palavra passa o céu e a terra, mas ela não volta sem vazia. Então ela vem e fala, ainda morto você vai viver. Aí é com você. Você crê ou não crê? Ou você está com brincadeira? Está brincando com o que está escrito? O que está escrito não é a minha palavra, não é a tua palavra, não é a palavra de um qualquer. É a palavra daquele que disse, pode confiar, que passa o céu e a terra, mas a minha palavra, e ele disse, ainda morto viverá. Por isso nós devemos estar sempre adorando a Deus em espírito e em verdade. Amém. Por isso nós precisamos, mais do que nunca, daqui para frente, estar ligado na videira verdadeira, porque se eu ou você, por um motivo ou outro, se desligar da videira verdadeira, você e eu não passam de um galho
que não vai produzir nunca, não vai ter vida nunca mais. Portanto, o meu desejo é que todos os irmãos, todas as irmãs estejam ligados na verdadeira videira, para que, dessa maneira, e com fé e muita crença, que isso é o que é mais importante, é uma das promessas mais importantes que a palavra faz para nós. Aquele que crê ainda morto viverá. Ora, se o que crê ainda morto viverá, imagina os vivos. Não viu? Fica mais fácil aí, serão transformados. Então, meus prezados irmãos, é uma alegria muito grande hoje trazer essa mensagem para vocês. É um prazer muito grande, porque, como eu já disse, eu quero frisar mais uma vez. Eu vim pensando, chegar lá e encontrar os irmãos tudo vivo, tanto ao vivo como pela tela ali. Acho que ninguém para analisar o tamanho do privilégio pelo qual o privilégio devíamos estar com muita alegria, porque é grande a diferença de estar aqui vivo com saúde ouvindo a palavra para muitos outros lugares aí, ali para o lado da Ucrânia, ou você não queira nem pensar. Para muita gente ali o mundo até acabou, e se acabar seria melhor ainda. E nós estamos aqui em paz. O teu problema é o meu problema, entrega na mão de Deus, que ele tem poder suficiente para resolver isso aí no tempo certo dele, não tenha dúvida disso. Amém. Isso é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o nosso irmão José pela essa maravilhosa mensagem, uma mensagem de ânimo, onde fala que Deus estará sempre conosco. O José fica aqui, nós vamos agora cantar o hino, o irmão José vai cantar conosco, porque ele escolheu, e convida a igreja a ficar de pé, e após o hino, o irmão José estará fazendo a oração do encerramento.
só uma coisinha só. Aquelas palavras que eu falei ali a respeito do tempo em que o pessoal nunca ouviu falar, que uma pessoa que morreu citou, eu acho muito intenso, que é com aquele homem que estava de lado da cruz de Cristo. Aquele homem, além de nunca ter visto falar que alguém tivesse ressuscitado dentre os mortos, ele ainda viu Jesus agonizando. E como treinou uma pessoa dessa? Que agora está lá agonizando, sem nenhuma informação que ia ressuscitar, sem ter certeza que ia ressuscitar o terceiro dia. O homem é um salteador. Imagina a situação que aquele homem se encontrou e, no entanto, deu um exemplo para nós, como vocês mesmo conhecem. O homem olhou para Cristo e disse: Senhor, lembre-se de mim, vocês. E eu seria capaz de dizer, uma pessoa, vamos dar um exemplo, que está se afogando, vocês dizem: me socorra, o homem se afogando lá. Imagina a situação. Vamos lá. Pai Santo, que no mais alto dos céus habita, digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Estamos reunidos aqui, Senhor, para te agradecer, porque o Senhor nos concedeu a vida, para que aqui estivesse reunidos, para te louvar e te glorificar e te adorar em espírito e em verdade. Amém. Nos ajuda, ó Pai, nos concedendo sabedoria, nos concedendo força e coragem e firmeza para trilhar os teus caminhos, fazendo a tua vontade. Perdoa nossos pecados e nos conduza pelos caminhos da salvação. Amém. Nos conceda uma semana de paz, uma semana de trabalho. Tenha misericórdia dos que estão doentes entre nós, desempregados ou atribulados por algum motivo. Isso é o que eu te peço em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Amém.